Estamos começando mais um estudo, glória a Deus. Olha só que hino lindo, maravilhoso. Rende-os, aleluia. Procure você também boas músicas para ouvir. Aqui, ó, tem muita música boa para ouvir. Olha só, vou mostrar algumas para vocês. Olha essa que linda. Parece que a gente está no céu, né? Olha que lindo. Imagina os anjos cantando. Imagina você, sua família toda cantando isso com os anjos. Muito lindo. Que lindo. Bom, hoje é sábado, né? E nós temos coisas maravilhosas, especiais para esse dia. É o dia da bênção, é o dia da santificação. E tem muita novidade para vocês, muitas bênçãos aqui no estudo, nos estudos que vamos fazer hoje. Nos ajude a compartilhar, né, esses estudos. Aqui nós temos o aplicativo de Ellen White, que é uma bênção para a gente poder estudar. É bom que você vai aprendendo aqui como usar. Eu vou aqui, ó, minha biblioteca é onde tem os livros que eu baixei, né? Aqui já está a Bíblia. Aqui, ó, só para mostrar para vocês, tem todos os livros que eu baixei, tá vendo? Então essa é a minha biblioteca. Existem mais livros aqui no aplicativo, ó, todas as coleções aqui embaixo, ó. Você clicando aqui vai ter aqui Biblioteca dos Pioneiros, que eu não baixei nenhum livro. Por quê? Porque apesar dos pioneiros terem coisas boas, positivas para nos transmitir, tem muita coisa ruim também, muita coisa que eles pensavam errado, né? E aí a gente tem que ficar lendo assim, com o pé atrás, né? É ruim. Eu prefiro ler a Bíblia e os livros de Ellen White, porque aí é 100% inspirado, não tem nada para me ficar com o pé atrás. Então eu prefiro assim, né? Essa é a visão que eu tenho hoje, pode ser que mude, né? Pode ser que eu precise no futuro de estudar algum desses livros e tal, mas no momento tá ok para mim só Ellen White e a Bíblia. Aqui, ó, então vamos lá na minha biblioteca, vamos aqui, deixa eu ver, minha biblioteca, o que aconteceu agora aqui? Vamos todas as coleções mesmo, a Bíblia, às vezes dá uns bugzinhos esse aplicativo aqui. Então aqui, ó, vamos na Bíblia, porque eu vou compartilhar com vocês alguns textos importantes que vieram à minha mente essa manhã para compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se está gravando, tá? Tá gravando direitinho. Então nós vamos aqui, ó, em Mateus capítulo 10. Esse capítulo é maravilhoso. É muito, muito bom esse capítulo. Ensina pra gente como viver a vida cristã, como que é, né? Ele mostra claramente como é a vida cristã, deixa bem claro. Aí você muitas vezes está passando por um momento difícil, não sabe como lidar ou não entende, aí vai para Mateus 10 que você vai conseguir entender melhor. É um grande código aqui de vida, de conduta cristã que tem aqui em Mateus 10. Os discípulos seriam perseguidos, Jesus sabia que eles iam ter muitas dúvidas, então ele deixou bem claro para eles qual era a visão, qual era o ensinamento que eles sempre tinham que ter na mente, se lembrar, né? Então aqui é o preparo para eles irem pregar, para eles irem levar a luz. Então Jesus dá algumas dicas, e essa é as dicas mais importantes, né? Que Jesus deu para os discípulos irem pregar. Aí Jesus começa aqui, ó. Vamos aqui. Ó. Ok. E odiados, verso 22 em diante, é o ponto auge aqui do capítulo, né? Começa
as informações mais importantes, então vamos ler então para a gente meditar. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então aqui é o segredo, aqui é a base do cristianismo. Você precisa entender que você vai ser odiado. Você vai ser odiado, filho. Todos vão te odiar. Não é só Satanás e os demônios, não. Não, é todos. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Você tem que ter isso em mente. Você está aceitando Jesus, então você não consegue ver os demônios. Você não consegue ver Satanás, né? Você não vai conseguir ver as ciladas que ele vai armar contra você para dificultar a sua vida. Então, você está em guerra contra algo que você não vê. Então, a sua vida vai ser mais difícil agora, cheia de lutas, né? E Satanás enganou várias pessoas. A maioria das pessoas da Terra estão enganadas. Tipo assim, algo em torno de 99%, entendeu? 99,99%. Então, a maioria, sempre nas épocas, com raras exceções, né? Sempre a maioria foi enganada, a maioria esmagadora. No dilúvio, Noé, 8 pessoas. Da humanidade inteira, só 8 pessoas. Então você imagina, né? 99,999999999 mais 999% estava do lado do diabo. Não conseguia ver a verdade. Então por isso que aqui fala odiado de todos, né? A maioria. A maioria vai odiar você. Porque a maioria está sendo enganada por Satanás e vai ver você agindo diferente, então vai odiar você, né? Jesus não leva as pessoas para o céu, por quê? Porque Ellen White fala que os ímpios, né, a profeta de Deus, recebeu de Jesus essa informação, né? Não foi da cabeça dela. Então ela fala que os ímpios não irão para o céu, por quê? Porque eles iam ficar tristes, né? Não ia ter as coisas lá que eles gostam. Então ia ser um lugar chato para eles, ia ser um lugar ruim. Por isso que Jesus não vai levar eles para lá. Eles não aprenderam a gostar das coisas que são boas. Eles só gostam do lixo, da miséria, da desgraça desse mundo. É só isso que eles gostam. Então Deus não pode levar eles para lá. Deus até queria, mas não pode. Deus não quer ver eles sofrendo na eternidade toda. Então Deus poupa eles desse sofrimento eterno e elimina eles para sempre. Eles param de viver, param de sofrer. Porque eles gostam do sofrimento, entendeu? E nós não. Então quando eles vê a nossa vida, que a gente não está sofrendo como eles, a gente não vive para o trabalho igual eles, a gente não vive correndo atrás do nada, né, dando murro em ponto de faca, correndo atrás das riquezas, do ferrugem desse mundo. Então quando eles olham pra gente e vê a gente tranquilinho e eles lá se matando de trabalhar, aí eles olham pra gente e ficam com raiva da gente, né? Odeia a nossa atitude. Porque eles estão lá se matando e a gente tá aqui de boa como os passarinhos, né? Jesus falou dos passarinhos, que os passarinhos, eles não trabalham, né? Os lírios do campo também não trabalham, mas contudo Deus os mantém, Deus os sustenta, né? Então, a gente não precisa conseguir, a gente tem através do Pai. São milagres que Ele faz, né? Claro que a gente faz a nossa parte de trabalhar, de fazer as coisas, mas não é, a gente não vive para isso, entendeu? É aí que está o ponto. As pessoas vivem para o trabalho, elas vivem para isso. Nós não vivemos para o trabalho. Nós vivemos para Deus e vivendo para Deus, a gente estuda a Bíblia, a gente ora, a gente busca comunhão. Esse é o primeiro passo. Esse é o que a gente mais faz no dia. Depois, a gente divide o resto do tempinho que sobra para cozinhar, para comer, né? Para se relacionar com outras pessoas e para fazer o trabalho. Então, é pouco tempo. A gente não trabalha assim o dia inteiro correndo atrás do dinheiro. Ah, porque eu tenho que pagar tal conta, eu tenho que pagar, tenho que comprar um carro que saiu esse ano, eu tenho que comprar aquela casa, eu tenho que ter uma mansão. Não, a gente não preocupa, a gente já tem a mansão no céu. A gente está juntando tesouro lá no céu, não é aqui. Aqui é o básico, a gente está satisfeito com o mínimo.
Por isso que Jesus sempre foi pobre, né, financeiramente falando, sempre foi especialista naquilo que fazia, sempre fazia coisas com qualidade. Não é que ele era um vagabundo, ele sempre fazia móveis, né, com qualidade. Ele sempre dava o seu melhor para tudo que ele fazia, nas relações, no trabalho dele, mas ele não vivia para aquilo, entendeu? Tem dias aqui que eu passo, né? 5 horas trabalhando direto num projeto aqui, em alguma coisa, até mais tempo que isso, mas de modo geral eu passo mais tempo com a leitura da Bíblia, com é, buscando Deus, buscando pregar, falar de Jesus. Então, esse é o meu objetivo de vida aqui. Esse é o meu trabalho principal. Enquanto as pessoas da Terra, elas trabalham 8 horas por dia, dormem 8 horas por dia e só usa 8 horas para fazer o restante das coisas, eu faço o contrário, né? O povo de Deus, ele faz o contrário. É 8 horas estudando e pregando a palavra de Deus, orando, tendo comunhão com Deus, fazendo a sua vontade, 8 horas dormindo e 8 horas para aquilo que sobrou, né? Então é mais ou menos assim que a gente tem que viver, entendeu? O relógio do povo de Deus é diferente do relógio do mundo. Tem nada a ver. Por isso que a gente tem que sair das cidades para ir morar no campo, né? Por quê? Porque o mundo não tolera isso. Esse ritmo de vida que eu falei para vocês, o mundo não tolera. Lá você tem que bater cartão. Para bater o cartão às 7 ou 8 da manhã, você precisa acordar muitas vezes às 4, às 3, né? Porque você tem que andar 2 horas até chegar no seu trabalho. Você tem que passar 1 hora se arrumando, tomando café, arrumando a comida, a roupa dos filhos e tal para ir para a escola. E aí depois você, né? Depois dessa 1 hora que você preparou tudo, ou 1 hora e meia, você tem que demorar 1 hora ou 2 horas para chegar no trabalho, dependendo de onde você mora, né? Do trânsito. Então já foram 3 horas e meia do seu dia. Depois você chega no trabalho, bate o cartão e passa 8 horas ali. Então já são 8 mais 3 horas e meia, dá 11 e meia. 11 horas e meia do seu dia. Quase a metade do seu dia já foi sugado por Satanás, né? E aí, para as coisas desse mundo. E aí agora você vai de volta para casa, mais 2 horas ou 1 de viagem até chegar em casa. Aí são mais do que o dobro, né? São quase 15 horas de trabalho, de estresse. Aí você chega em casa, tem que fazer a comida, tem que fazer isso, fazer aquilo. Cadê o tempo para Deus? Cadê o tempo para a pregação do Evangelho? Jesus está voltando. Tudo que deveria acontecer para a volta de Jesus acontecer, já aconteceu. Jesus quer voltar e você ali, como uma máquina do diabo, trabalhando, né, incessantemente pelo dinheiro, correndo atrás de um carro melhor, de uma casa melhor, de uma faculdade melhor, de ensinamentos humanos melhores. Meu Deus, misericórdia, Pai. Liberta teu povo dessa máquina do Satanás que Satanás desenvolveu. É o decreto dominical implantado, né? Muita gente não percebe, muita gente não vê, mas é o decreto dominical que tá assim arraigado nas pessoas e elas não percebem isso. Estão esperando um chip que vai vir. O foco da internet, né? E você abre a internet, depois de fazer tudo isso, você já passou ali 20 horas quase trabalhando para a máquina do diabo. Aí agora sobrou ali meia hora antes de dormir e você pega, você vai dormir só 4, 5 horas, mas aí meia hora antes você tem que ficar na tela, né? Vendo alguma coisa interessante para você ter sono. Porque tanto estresse, tanto trabalho, você não consegue agora dormir. E aí você abre o celular e você começa a se alimentar das podridões, das esperanças falsas do inimigo, né? Pessoas falando aí da Matrix, pessoas falando que a lua é assim, que o sol é assado, falando que tem tantas coberturas em cima da Terra, tantos domos, e aí você tem que o arrebatamento vai acontecer assim, já outro fala de outra forma. Então são avalanches e avalanches de mentiras, né, de drogas para o seu cérebro, começar a pensar que existe algo. Um dia você vai ser liberto da Matrix. Ô, doce ilusão. Mas Jesus, ele fala assim, ó, Mateus 10, 22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome.
Mas aquele que perseverar até o fim, o que vai acontecer? Esse será salvo, meu amigo. Você precisa perseverar. Vai ser difícil, né? Apesar de você não estar nessa máquina do inimigo, você está tendo bombardeios durante o tempo todo. Pessoas que você ama estão contra você, te odiando, amigos, familiares, né? Satanás e os demônios criando situações. É complicado. Mas vamos continuando aqui para ver outras dicas de Deus, né? Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel sem que venha o Filho do Homem. Olha só, né? Então, o Filho do Homem viria. O que Jesus está dizendo aqui? Com certeza não é da sua vinda, né? Porque senão ele já teria vindo. Aqui ele está falando de uma vinda através do Espírito Santo. Creio que é isso, né? Se você tiver outra dica sobre esse aspecto aqui, fale para a gente. Só não vai interpretar como sendo a volta literal de Cristo, né? Porque a vinda literal não aconteceu ainda, né? Como os testemunhos de Jeová dizem. Então, existem várias interpretações sobre isso, né? Eles não iam acabar de percorrer a cidade sem que venha o Filho do Homem. Ele veio como? Ele veio através do Espírito Santo, né? Ele veio com poder sobre todos. Porque ele falou, eu vou para o Pai, mas enviarei o outro Consolador, ele virá em meu nome, ele fará coisas maiores, você fará coisas maiores, né? Então ele está falando do reino que vem, que começa ali, eles pregando, eles se unindo nesse evangelho, né? O verso 24, não é o discípulo mais do que o mestre. Agora a gente vai ver a realidade de Cristo. Qual que é a realidade de Cristo? Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Quem é o senhor deles? Jesus. Verso 25, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu, ao pai da família. Jesus é o pai. Aqui ele está dizendo que ele é o pai também. Entendeu? Hello! Glória a Deus! Grandes revelações nesse sábado, meus amados. Em nome de Jesus, a palavra de Deus é tremenda. Olha só que informação tremenda. Nós já estamos há 17 minutos aí fora da máquina do inimigo, né? Estamos coligados, estamos unidos aqui na palavra, que bênção. E o Espírito Santo está trazendo revelações. Olha só, basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Belzebu ao pai da família. Você entende a luz que tem aqui? Então a Bíblia está dizendo para você que Jesus não é só filho, ele é pai também. Por que ele é pai? Porque nós temos três pais, né? Três pais. Temos um só Deus, mas temos três pais. O Espírito Santo é nosso pai, Jesus é nosso pai e Deus, o Deus que ficou lá como Deus, que exerce a função de Deus, que exerce a função de pai, ele também Deus, né? Então são três pessoas que fazem parte dessa trindade, que na verdade não é uma pessoa. Deus não é uma pessoa, você tem que colocar isso na sua cabeça. Deus é uma espécie composta por três pessoas que são nosso pai, né? Que são nossos eternos ajudadores. Ellen White fala que existem três poderes, ela fala que tem três pessoas, né? Que Deus é três pessoas. E se você acha que esses textos foram adulterados de Ellen White, você tem na Bíblia também, né? Você tem na Bíblia vários e vários textos. Vamos aqui, ó, em alguns desses textos, né? Vamos lá, Gênesis. Você vai aqui em Gênesis, né? E aí você tem no capítulo... Vamos ver aqui se está no capítulo 2. Aqui você tem o sábado, né? Que Deus criou, né? Aqui, ó. Tem o sábado, Deus descansou no sábado. Deus criou o sábado para Adão e Eva, né? Deus criou o sábado para Adão e Eva. No Gênesis 1, que está o texto que eu quero mostrar para vocês. Então, aqui, ó. Disse Deus e tal. Aí no verso 26 está assim, e disse Deus, façamos o homem. Então você precisa aceitar o que está revelado.
Aqui está dizendo que Deus é plural, né? Se Deus fosse uma pessoa, ele diria, a Bíblia diria assim, disse Deus, farei o homem à minha imagem, né? Não, mas aqui está dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Então você precisa aceitar a Bíblia como ela está revelada. Aí você pega textos isolados, né? E para fazer o que você quiser, mas não para ir contra os textos que eu estou te mostrando agora. João capítulo 1, verso 1, né? Aqui está muito claro que Jesus não é só filho, ó. No princípio era o verbo estava com Deus, então tinha a palavra que é Jesus, claramente, né? Você vê que o verbo é Jesus, ó. Aqui está, ó, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, os seus não receberam. Tá vendo? Então, e o verbo se fez carne, habitou entre nós, como a glória do unigênito do Pai. Então, é o unigênito do Pai, está falando claramente de Jesus, né, esse verbo. Então, o verbo, ele, no princípio, ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. Por que que fala no princípio, né? Aqui está falando do princípio da criação. Então, quando fez as coisas todas, né? Quando fez Lúcifer, que era um anjo de luz, quando Lúcifer foi criado, ele abriu o olho, ali já estava diante dele a palavra, né? O verbo, e dizendo para ele, ó, oi, tudo bom? Você é como eu. E esse que dizia para ele isso, que era igual a ele, também um anjo, né? Feito, era Miguel. Miguel era Jesus. Então você tem aqui claramente, glória a Deus, muita revelação, gente, nesse sábado, estou muito feliz. No princípio era o verbo, né? O verbo, então, Jesus disse, haja luz e houve luz. Foi ele que falou essas coisas, né? Foi ele que criou Satanás. Na verdade, não Satanás, né? Que Satanás já é quando ele se torna mal por conta própria. Ele criou Lúcifer, criou esse anjo maravilhoso. Foi o primeiro ser criado. Mas antes já tinham algumas coisas, né? Porque quando Lúcifer abre o olho, eu imagino, não está revelado isso, já tinha alguma coisa para ele olhar e ver uma árvore, ou um peixe, ou uma cor, né? Alguma coisa. Então, aqui diz que no princípio era o verbo. Então, ele é o princípio, ele é o verbo, né? Ele é o que revela Deus. Essa espécie de Deus é tão grande que a gente não pode entender. Então, precisava de alguém para interpretar ela para a gente, para mostrar para a gente quem é essa espécie de Deus, que só eles existiam, né? Ou não sei, não explica. Aí já é um campo que a gente não sabe o que existia antes, quando só viviam os três. A gente não sabe, né? Mas essa é a verdade que está aqui, ó. No princípio era o verbo ou a palavra. Nós já vimos que está falando de Jesus. E o verbo, a palavra, estava com Deus. E o verbo era Deus. Então, antes de ser verbo, antes de ser palavra, antes de ser filho unigênito do Pai, antes de ser gerado como filho, antes de vir à terra, ele era Miguel, e antes de ser Miguel, ele era Deus. Entende? Então, Jesus é Deus. Ponto. Você precisa entender como está revelado. Aí você acha... Aí tem gente que quer pegar alguns textos que vão contra isso aqui, né? Aí acontece da pessoa cair no que está aqui, ó. Segunda Pedro. Então aí você cai nessa situação aqui que Segunda Pedro explica muito bem, verso 15. Quando você pega textos que contrariam os textos claros, né? Pega textos que não estão tão claros para contrariar. Aí você faz como Satanás fez, né? Quando tentou Jesus. E está aqui no verso 15, ó, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, né? Falando disto, como em todas as suas epístolas, falando disso o quê? Da salvação, tá vendo? E tende por salvação. Então ele está falando da salvação, falando disto, da salvação, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, né? Olha só para você ver que interessante. A maioria das crenças das falsas igrejas está baseado nos escritos de Paulo, em coisas difíceis que ele escreveu.
Por quê? Por quê? Porque eles torcem, né? Olha só, falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais as pontas difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então as pessoas são enganadas para serem perdidas, né? Para estarem perdidas. Portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaiais a vossa firmeza. Então, existem homens enganando, né, abomináveis, que estão sendo instruídos pelos demônios, né, que estão enganando as pessoas, pegando pontos difíceis. Mas esse aqui não é um ponto difícil de entender. Esse aqui está muito claro, né? É aí que tá. Você precisa ficar com os textos que estão claros primeiro. Depois você vai tentar entender os outros textos difíceis. Ó, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então você precisa aceitar essa base para essa doutrina da divindade de Cristo. Ele era Deus. Antes de ser verbo, ele era Deus. Olha, Deus, você entendeu? Você precisa entender que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, se sem ele nada do que foi feito se fez, então não tem como existir um tempo, como a Igreja Católica fala, como a Trindade Católica fala, que é a mesma, né? Interpretação dos antitrinitarianos, que eles dizem que não tem trindade nenhuma, mas é mentira. Os católicos acreditam numa trindade que é a mesma dos antitrinitarianos, né? Eles têm só o título parecido com o nosso. É interessante que os antitrinitarianos falam que nós somos, pensamos como os católicos, né? Que nós bebemos o vinho de Babilônia e temos a trindade católica. Isso tudo é uma mentira. Porque, na verdade, quem tem a trindade católica é os antitrinitarianos. Quando você vai... vou explicar para vocês. Por exemplo, você precisa entender isso muito bem, viu? Nós temos, por exemplo, o mesmo título, né? 10 mandamentos, a mesma doutrina dos católicos. Então, nós, como adventistas, somos igual aos católicos, no título, né? Eles têm 10 mandamentos, nós temos 10 mandamentos. Nenhuma outra igreja tem os 10 mandamentos como a Igreja Católica. Então você pode dizer, como os antitrinitarianos dizem, que nós estamos bebendo do vinho da Igreja Católica, né? Porque nós temos os 10 mandamentos. Mas isso não faz sentido. Por quê? Porque a Igreja Católica não tem os 10 mandamentos. Eles têm os 10 mandamentos no título. Então, o nosso título de doutrina, 10 mandamentos, é o mesmo. Mas o que é os 10 mandamentos da doutrina católica não tem nada a ver com o que é os 10 mandamentos para a Bíblia, em Êxodo 20, nem para nós adventistas, né? Eles tiraram o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, e também tiraram o quarto mandamento, porque quando tira o segundo, já o quarto não é quarto, vira terceiro mandamento, né? Então, o quarto que era lembra-te do dia de sábado, eles colocaram o domingo, lembra-te de domingos e festas, né? E já não é o quarto mandamento, é o terceiro. E ficou 9. Aí, para solucionar a questão do número, eles dividem o 10º mandamento em 2. O que ficou 10, o 10 ficou 9. Aí eles dividem esse 9º mandamento e faz o 10º mandamento para ser 10. Então o título é igual, mas a doutrina não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? A mesma coisa é a questão da trindade. A nossa trindade não tem nada a ver com a trindade católica. A trindade católica é a trindade dos antitrinitarianos. Os antitrinitarianos falam que Deus Pai criou todas as coisas. Nós acreditamos que Jesus criou todas as coisas, né? Por que a trindade católica é a mesma? Porque os antitrinitarianos acreditam que só o Pai existia, né? Então, esse texto serve para o Pai, porque o Pai sozinho existia, então ele passa a criar todas as coisas. Ele criou o Filho, criou tudo para que o Filho viesse, né? Ele gerou o Filho. Então, existe um tempo que o Filho não cria todas as coisas. Então, para eles, esse texto aqui não vale para o Filho. Entendeu? E a partir do momento que você tem Jesus só sendo gerado, que ele não existia sempre com o Pai, esse texto está errado, então, né? Então, os antitrinitarianos não estão de acordo com esse texto, nem a doutrina católica de trindade, que fala que Jesus passou a existir. Só que a minha Bíblia, ela fala que não tem como Jesus
só ter sido gerado do Pai, só existir a partir dali. Porque aqui fala que ele fez todas as coisas, né? Então, ele tem que ter feito tudo, mesmo antes dele ser gerado, entendeu? Então, Jesus, para a Trindade Adventista, ele sempre existiu com o Pai. Ellen White deixa isso muito claro. Ela fala que nunca houve tempo em que Jesus não existisse com o Pai. E os antitrinitarianos não falam que esse texto foi adulterado, né? Pelo menos eu ainda não vi nenhum antitrinitariano dizendo isso. Então, Ellen White, ela afirma que nunca teve um tempo, nunca existiu esse tempo que Jesus não estava sem o Pai. Então, Jesus sempre tem que ter sempre existido. E para existir antes de ser gerado como filho, ele devia ser o quê? Ele era Deus, está aqui ó, no verso 1. E o verbo era Deus. Por isso que ele fez todas as coisas. Então nem a Trindade católica acredita que Jesus sempre existiu e nem os antitrinitarianos. É a mesma ideia, né, que eles têm. Os dois acreditam, os antitrinitarianos e os católicos, né, aqueles que seguem, né? Estou falando da Trindade católica, da base, da doutrina. Então, tanto para os antitrinitarianos, a doutrina dos antitrinitarianos de Trindade e a doutrina católica de Trindade, ela acredita que Jesus foi só gerado do Pai, que ele só é filho. Ele não era Deus antes de ser gerado, entendeu? Então, aí eles estão pensando igual, ok? Então, eles também não acreditam que nele estava a vida, que ele era a luz dos homens, porque ele recebe do Pai essa vida, ele não é, entendeu? A vida não estava nele, né? Ele recebe do Pai. Então é tudo isso que fala aqui de Jesus. Vamos voltar lá para o capítulo 10, né, de Mateus, porque esse é o centro da nossa mensagem. É muito bom, viu? Capítulo 10 de Mateus, vamos para o verso agora 27. Antes, vamos voltar aqui, ó, para o verso 25. Basta ao seu discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao Pai. Então, nós paramos aqui para mostrar que Jesus também é Pai, né? Ele é Deus. Todos os três são nosso Pai, porque Deus é nosso Pai, né? Então, Jesus também é nosso Pai. Que bênção. Basta ao seu discípulo ser como seu mestre. Um detalhe interessante. Chamaram Jesus de Beelzebul. Quem que é Beelzebul? É o pior, né, dos maus. Então é o Deus dos maus. Então aqui está dizendo que Jesus, ele foi chamado disso. E quanto mais os seus domésticos, né? Então nós somos domésticos de Jesus. Quanto mais nós, se Jesus que era perfeito, ele não pecava, ele não errava, ele era sempre foi perfeito, né? Então ninguém podia dizer assim, vi você pecando ontem, vi você pecando ano passado, né? Então, né? Ou então vi você pecando, você está pecando agora, porque as pessoas podem interpretar que você está pecando, né? Porque o cristão não pode mais pecar, viu? Não pode mais ter ações, decidir por elas, mas ele pode acabar tendo ações erradas, né? Então ele pode, por exemplo, pensar coisas erradas, sentir coisas erradas, né? Então, muitas vezes, alguém pode ver você sentindo algo errado e falar, olha, tá vendo? Você não é cristão. Você você é um Beelzebul, né? Como fizeram com Cristo. Só que Cristo era diferente da gente. Por isso que ele fala que quanto mais seus domésticos, quanto mais a gente, porque nós somos imperfeitos, Cristo era perfeito. Então, nós, em algum momento da vida, erramos, né? Somos falhos e podemos errar. Como Moisés, depois de passar 40 anos perfeito, Moisés foi lá e errou. Imagina, Moisés falando com Deus no monte, viu Jesus na sarça ardente, mas teve um pecado inconsciente ali, né? Involuntário. Ele não queria ter pecado, mas pecou, bateu na rocha, ficou nervoso, ficou bravo. Então, sentimentos errados vieram, ele se deixou levar pelo impulso e deu aquele péssimo testemunho. Então todo mundo olha para Moisés e fala, olha aí, ele não é quem a gente achava que era, olha só, entendeu? Então, se chamaram Jesus que não tinha isso, que não tinha pecados inconscientes, pecados que não eram premeditados, ele era chamado de Beelzebul, quanto mais seus domésticos, né?
Então a nossa situação é pior ainda. Por isso que nós faremos coisas maiores ainda do que Jesus. Jesus é a base. Nós vamos crescer para fazer coisas maiores, entendeu? Então é um grande testemunho que a gente está dando. Verso 26. Portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser revelado. Você não precisa ficar preocupado, né? Nós estamos num Big Brother. Todo o universo está nos vendo. Nós somos espetáculo aos anjos. Nós somos espetáculo ao mundo. Estou aqui debaixo da minha coberta, né? Tá frio aqui. E aí vem sono de vez em quando até faço um bocejamento aqui. Então, Jesus, mas tá bênção. Glória a Deus, tá muito bom esse estudo. Então, nós estamos sendo vistos, né, pelos anjos, pelos seres de outros planetas, que nós cremos, né, que existem seres em outros planetas, pessoas como nós, que foram criados como seres humanos. Não aqueles OVNIs extraterrestres horríveis, né, que a gente vê nos filmes aí, que a gente não pode ver filme, na verdade, né? Então, que a gente via nos filmes, que a gente já viu alguma vez, ou glória a Deus para quem nunca viu, porque são terríveis, né? Então, gente, nós não precisamos temer. Podem nos perseguir, podem chamar de Beelzebub, podem nos odiar, não tem problema, porque tudo vai ser revelado. Tudo vai ser revelado. O que vos digo em trevas, dizei em luz, né? Então Jesus está pedindo para a gente levar essa mensagem que está aqui em Mateus 10, é o que eu estou fazendo agora. Pregar sobre os telhados, eu estou pregando aqui na internet, isso é pregar sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então a gente precisa temer Deus, né? Por isso que a terceira mensagem angélica lá de Apocalipse fala temer a Deus e dar-lhe glória, né? E as pessoas não querem, elas querem temer Satanás. Misericórdia, elas querem temer Satanás, não querem temer a Deus. Por isso que a mensagem aqui, ó, no verso 6 fala assim: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para o proclamar aos habitantes sobre a terra, e a toda nação e tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Tá vendo? Então você precisa temer a Deus, você não pode temer Satanás. A pessoa fala assim: ai, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ficar trabalhando como o decreto dominical já implantado desde 1888 fala, né? Eu tenho que levantar 2 horas antes para me preparar, eu tenho que passar 2 horas no trânsito, tenho que passar 8 horas no trabalho, eu tenho que voltar de novo mais essas 4 horas quando eu voltar, e eu tenho que só dormir 3, 4 horas por noite, eu tenho que ficar louco para pagar as contas, para comprar o carro do ano. Então, as pessoas estão temendo quem, né? Então, as pessoas estão temendo a Satanás, não estão temendo a Deus. E Apocalipse fala para a gente temer a Deus, né? Fala para a gente temer a Deus. Vamos voltar aqui, Mateus. Olha que lindo esse aplicativo, né? Muito bom. Parabéns aí para quem fez esse aplicativo, que é de grátis. Você pode usar aí à vontade. Mateus, agora verso... Deixa eu ver, não. Mateus 10, verso 27. Então, é maravilhoso, né? Nós temos que temer a Deus. Você não pode temer os que matam a alma, ou seja, tem que ficar preocupado que se você vai ter isso, vai ter dinheiro, vai ter casa, vai ter carro, nem a própria vida. Por quê? Porque eles podem te matar, né? Fazer o quê? Mas você tem a vida eterna. Não se vendem dois passarinhos por um ceitil. Nunca tinha lido essa palavra, mas interpretar aqui essa, né? Às vezes traz uma linguagem difícil de entender essa Bíblia aqui. E nenhum deles cairá. Se você souber o que é ceitil, escreve aí nos comentários. E nenhum deles cairá. Não precisa não, porque eu vou ver no Google. É muito fácil, né? Dá para você usar as ferramentas que Deus permitiu aí. Só você ir no Google, colocar a palavra significado, aí vem. E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Então Deus está no controle, você precisa aceitar isso. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois
mais valeis vós que muitos passarinhos, né? Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que estás nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares, né? Em misericórdia, triste, né? Mas infelizmente isso acontece. Jesus era odiado pelos irmãos dele, né? Ellen White fala que ele era odiado pelos irmãos, sofria muito. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Tá vendo? Glória a Deus, você precisa entender isso aqui. Nós precisamos tomar nossa cruz, né? Eu, por exemplo, vim aqui para o campo e aí quando Deus mostrou para mim que eu tinha que sair da cidade, né, e vir para o campo, eu acordei 5 horas da manhã num sonho que Deus me mostrou que eu estava perdido, que eu tinha que sair da cidade, porque eu já tinha essa luz, né, e eu não estava vivendo. E aí eu acordei chorando porque eu vi a minha esposa e meu filhinho e vi que ia perder eles momentaneamente, né? Mas Jesus restaurará todas as coisas, por isso que você precisa amar mais a cruz do que os seus próprios parentes, né? Do que o seu próprio filho. Você precisa amar mais Cristo, porque quem achar a sua vida vai perder. Aquele que ficou na cidade, né? Tá me zoando, tá me zombando aí, dizendo: ah, o Pablo é doido, foi pro campo, não precisa disso tudo e tal. Ele não quer viver o decreto dominical, ele não quer trabalhar igual a gente. Então, aqueles que estão lá falando mal de mim, né? Eles estão achando a vida, né? Eles estão comprando o carro do ano, eles estão perto do filho, perto da esposa, tá tudo bonitinho, um casão bonito, né? Estão prosperando financeiramente, têm bons trabalhos, né? Mas quem acha a sua vida vai perder. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, né? Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo de água fria a um desses pequenos, em meu nome, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão, tá vendo? Aqui mostra então que não é humilhação você depender e pedir ajuda das pessoas, né? Nós podemos pedir um copo de água, um prato de comida, às vezes a gente está vivendo contra o sistema, né? Nós estamos até me falaram, né, esses dias, ah, Pablo, você foi para o campo e você está aí pedindo, né, ajuda, está pedindo, às vezes você pede até comida para as pessoas, mas está errado. Mas Jesus também, né, pedia, os discípulos, né, às vezes precisava. Jesus, por exemplo, colheu espiga de milho, você acha que ele pegou a espiga do campo dele? Não, Jesus passou num campo que tinha espiga e colheu, porque lá sempre tinha um local e restos da plantação que eram dedicados para aquelas pessoas mais necessitadas, né, colherem e poderem suprir a sua fome. Então as pessoas entravam nas plantações dos outros e podia comer, né, para suprir as necessidades físicas naquele momento, não para carregar, né, para sair carregando para vender, mas para suprir a necessidade de fome, podia. Então Jesus pediu para colher espigas lá para os seus discípulos, né, eles estavam com fome. Então não tem problema nenhum, você está na guerra. Satanás criou um sistema que você está fora dele. Então muitas vezes você vai precisar de ajuda, você vai precisar, né? E essa terra, na verdade, você não está pedindo ajuda para as pessoas, você está pedindo ajuda para Deus. Por quê? Porque essa terra é de Deus, as pessoas usaram os recursos de Deus, então tudo é de Deus. Então você está pedindo simplesmente aquilo que é de Deus, um pouquinho, né? Ó,
eu sou filho do Eterno, essa plantação, tudo é de Deus, né? Mas eu queria um pouquinho, tem como me dar? Você é educado, né? Você não vai chegar lá pegando, né? Você não vai fazer isso. Mas o certo, por exemplo, na nova terra, não vai ter esse negócio, a terra aqui é minha, né? Lá no céu vai ser o sistema de Deus, não vai ser o sistema da besta, né? Não vai ser o sistema de Babilônia, que as pessoas falam, não, não pode pegar não, porque é meu, é só meu. Lá no céu não vai ser assim, lá no céu vai ser de todos. Então, era para ser assim, né? Vai ser assim quando Jesus voltar. Então, não existe problema em você pedir, né? Você fazer como Cristo, você viver fora do sistema. Precisamos viver fora do sistema. Então, essa é a mensagem de Mateus 10, que você entenda, né? Que você precisa viver fora do sistema. Vai ser difícil, as pessoas vão te perseguir. Se chamaram Beelzebu, de o pior dos maus, né? O Deus do mal. Então vão te chamar também, entendeu? Vão falar que você tá doido, vão falar que você não presta, vai falar que você tem defeitos, vai falar que você peca. Igual falaram de Jesus, né? Os fariseus constantemente falavam que ele andava só com pecador. Você pode ver que Jesus realmente andava com as piores pessoas, né? Cobrador de imposto, prostituta, mas pessoas arrependidas. Então tem que se arrepender, não é que você vai continuar no pecado, entendeu? Então, glória a Deus por essa mensagem de Mateus 10. Vou gravar um outro vídeo agora, mas eu vou fechar esse. E você segue aí acompanhando o canal que vai vir muitas dicas, né? Hoje importantes. É o dia da santificação, o dia da bênção. Hoje nós vamos passar o dia todo orando, lendo a Bíblia. A gente não precisa se preocupar com comida, fazer comida, limpar a casa, né? Claro que se surgir uma necessidade, uma urgência, alguém passa mal, você é médico, pode ajudar, opa, vamos ajudar, né? O importante maior é a vida das pessoas, é auxiliar as pessoas. Mas se tem outro médico lá que vive no sistema que pode atender, beleza, melhor ainda, porque você pode fazer os primeiros socorros e levá-lo para o hospital, que tem pessoas lá que vivem já no sistema, né? Então não se importa com o sábado, aí eles podem continuar o procedimento. E você pode voltar para adoração, para a leitura da Bíblia, né? Mas se não tiver outro médico mesmo, aí é você mesmo. Então você tem que agir. Então é assim que funciona, né? Jesus, ele curou, ele fez o bem no sábado, mas ele não passava o dia todo curando, né? Ele passava o dia todo em comunhão, na sinagoga, lendo a palavra. E quando surgiam necessidades, né? Vinha alguém assim necessitado, ele curava, ele também ajudava. Então não tem problema ajudar. O problema é você viver como os outros dias da semana esse dia. Entendeu? Ok? Essa é a mensagem. Que Deus te abençoe, te guarde, né? Que Deus te ilumine, para que você consiga entender cada dia mais a palavra. Compartilhe e acompanhe os nossos estudos aqui no canal, ok? Se inscreva, leve essa mensagem a outras pessoas, façam com que outros também se inscrevam, crie grupos no WhatsApp para compartilhar essas mensagens e você vai estar assim recebendo o seu galardão e vai estar aumentando a sua fé, levando outras pessoas e vai ganhar estrelinha. Quando Jesus voltar, você vai ter uma coroa cheia de estrelas, né? Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus.